Vamos lá, vamos começar. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Faz tempo que a gente não se encontra aqui nas segundas, né? Muita gente aí acordou com o cliente falando que estava liberado já os 5%. Deve ter bombado aí, né? Todo mundo, os clientes já falando que já está liberado, já está liberado. É bem Mensagem normal mais acontecer. mensagem, cara. A cara do meu padrasto também. Aconteceu muito por aí, Lewis? Oi? Aconteceu muito por aí? Muitos clientes já falando que estava liberado? Cara, pra você ter uma ideia, Luciano, acho que tu tinha mandado aquela informação na quinta. Na sexta de manhã, acho que uns 10 já tinham me ligado falando que estava aprovado. Aí teve uma que ela mandou um áudio bem assim: eu fiquei sabendo por fontes seguras que foi aprovado 5%. Cara, é foda. Mas isso dá para ver uma coisa, né? Tá todo mundo precisando de dinheiro. Certo. Coisa boa. Certo. Não, na verdade, a gente vai bater recordes de venda, né, Lewis? Isso é certo. E aí vem junto a questão da rentabilidade, né? Porque daí já é uma operação que rentabiliza, né? Não é uma operação que a gente vai fazer volume e não vai ter rentabilidade, né? Aí, nesse caso, anda os dois juntos, né? Então, isso aí vai ser muito legal. Aí vai ser bacana. Bom, pessoal, vamos lá. Primeira coisa, a questão da reunião, né, do CNPS. Eu acredito que todo mundo aí já está localizado, né, no que foi aprovado, né, em que pé a gente está. Mas a gente vai reforçar, se caso alguém aí ainda não tava totalmente antenado ao que aconteceu, a gente vai estar falando agora. Foi feita na quinta-feira a reunião, né, do Conselho Nacional da Previdência Social, aonde o Conselho, ele foi favorável, né? Ele deu um parecer favorável ao aumento da margem de 30% para 5%. Não altera em nada a margem do cartão, somente na parte do empréstimo. E na quinta-feira, quando a gente soltou, a gente só tinha só os boatos, né? Os boatos de bastidores. O Alex, do Banco Pan, foi bem atencioso com a rede de correspondentes, né? Ele foi mandando informações para a gente em tempo real. Isso foi muito legal, porque a gente tinha alguém do banco, né, lá dentro da reunião passando informação. Então, informação veio quente e de uma pessoa que realmente é do mercado, porque recentemente vocês devem ter acompanhado aquela liberação que aconteceu dos 5% naquele canal lá que falou que tinha gente lá dentro, que estava junto na reunião da aprovação, só que era uma pessoa que não era do nosso mercado. Então, o 5% que ele entendeu de aprovação não era a do crédito consignado. E dessa vez, como estava lá dentro o presidente do Banco Pan, o Alex tem 30 anos de mercado, era uma pessoa realmente esclarecida, né, para nos passar informação. Então, quando ele passou isso, claro que enquanto não está em fonte oficial, é delicado você falar essa informação, mas a gente já teve uma segurança maior em divulgar que tinha sido aprovado. E o que foi aprovado foi o parecer, né? Então, o conselho, que hoje, esse conselho, ele pertence ao Ministério da Economia, e isso é importante, que não é um órgão paralelo, é um órgão que pertence ao Ministério da Economia, ele deu o parecer favorável. Se a gente analisar na nossa esfera de governo, o ministério mais próximo do presidente da República é o Ministério de Economia, né? Junto com o Paulo Guedes. Então, as chances desse projeto ele andar rápido é 100%, né? Então, claro que assim, né? Da mesma forma que estava aprovado lá os 5% anteriormente, né? Na Câmara dos Deputados, que a gente já estava dando como certo a aprovação também no Senado, não aconteceu. Essa situação atual é a mesma coisa. A gente tem a eminência dos 5%, mas a gente ainda não tem a concretização dessa liberação. Então, a gente ainda está trabalhando com uma possibilidade futura. Em contrapartida, deixa eu só anotar aqui. Em contrapartida, né, gente, essa situação, ela se torna mais, vamos dizer assim, mais concreta do que a situação anterior, porque lá atrás, se vocês lembrarem, lá atrás, já tinha uma possível
uma possível aprovação via MP, né? Não sei se vocês lembram, mas lá a primeira etapa foi uma possível aprovação via medida provisória. E aí, depois, essa medida provisória ela não foi concretizada, e aí veio o projeto de lei e tudo mais. O que acontece dentro desse patamar, né? Agora, com a resolução, foi a resolução 1341, que publicou, né, esse parecer favorável do Conselho Nacional de Previdência Social. Então, quando aprovou no Diário Oficial, né, que o pessoal estava falando assim, só falta publicar no Diário Oficial. O que é publicado no Diário Oficial é tudo o que acontece na esfera, né? Então, por exemplo, qualquer coisa que aconteça em órgãos administrativos tem que ser publicado no Diário Oficial. Então, quando o pessoal falava assim, só falta publicar no Diário Oficial, não era para aprovar os 5%, era sim a publicação daquilo que foi aprovado lá no Conselho Nacional. Então, foi isso que foi aprovado. Segue o baile. Qual que é o baile? Secretário da Previdência Social, o Bruno Bianco, recomenda, né, ao Ministério da Economia e incluído o Banco Central. Então, por exemplo, ainda tem uma etapazinha aí que o pessoal esquece, que se o Banco Central quiser complicar com qualquer situação, ele pode complicar, ele ainda vai ter que dar o parecer dele. Não quer dizer que ele vai complicar, e eu acredito que não tem o porquê complicar, né? Principalmente pensando em Banco Central como, na verdade, só fiscalizador das operações, né? Então, se isso vai afetar o cliente lá, endividamento, isso não é função do Banco Central. Então, o Banco Central provavelmente vai dar o ok também para passar. Passando isso, aí sim vai ser submetido à medida provisória, e aí é uma prerrogativa do presidente da República, né? Então, aí o Bolsonaro tem que estar lá de acordo ao aumento dos 5% para passar essa medida provisória via MP. Isso vale o Conselho, o Conselho aprovou, durante o tempo de calamidade pública. No Brasil, o tempo de calamidade pública que está destinado por hora, né, por enquanto, tem até o dia 31/12 de 2020, ou seja, até o final do ano a gente está em estado de calamidade pública. E a medida provisória, ela dá quase esse mesmo tempo, na verdade ele passa um pouquinho porque são 4 meses, né? Então a gente está falando de 120 dias dessa medida provisória que ela passa a vigorar. A partir dos 120 dias, o que acontece? Se não for aprovada na Câmara dos Deputados e no Senado, o que vai acontecer? Esse 5% vai para baixo novamente, e aí todos os clientes passam a ter 30% de margem. Quem utilizou 5% fica com margem negativa. Quem não utilizou 5% não pode mais utilizar os 5%. Aí eu vou falar o seguinte, né, gente? Isso é um baita argumento de venda, né? Para a gente fazer o nosso cliente utilizar até o dia 31/12, vamos lá, né? Utilizar o quanto antes, enquanto ele tem essa margem disponível. Em contrapartida, se a gente analisar, é muito mais fácil fazer uma aprovação de lei desses 5% depois que o pessoal já utiliza os 5% do que antes, né? Porque antes, por exemplo, aí vem muito aquela politicagem, né, de não deixar a pessoa se endividar e tudo mais. Quando a pessoa já utilizou, você já não tem mais essa desculpa de a pessoa não se endividar porque ela já está endividada, né? Então ela já contratou o crédito. Então eu acredito que é o seguinte, se passar via medida provisória, vai aprovar depois e vai virar lei, ok? Mas ainda existe a possibilidade de depois não conseguir a aprovação via lei, e aí ela passou a ser uma medida que durou durante esse tempo de calamidade pública, passou a calamidade pública ou os 4 meses da medida provisória, e aí ele passa a não valer mais. Ok? Até aqui. Alguma dúvida, gente? Se tiver dúvida, pode abrir o microfone e falar ou manda no chat. Oi, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, gente? Bem, Flor. Aqui, sabe qual que é a minha dúvida? Eu sei que ainda o pessoal fala assim, não, né? Até dos grupos que eu participo de consignado, fala, calma, gente, uma coisa por vez. Primeiro vamos esperar aprovar, para depois a gente ver o que é que vai acontecer. Mas já que a gente está aqui conversando, e pelo que tudo indica, está na iminência de realmente aprovar, como é que fica depois a vida dessa pessoa no negativo, Luciano, quando... Como é que fica? Os descontos continuam acontecendo? O banco vai cobrar dele? Só para algumas pessoas me perguntaram, eu fiquei sem saber como responder, ainda que não
não foi liberado, mas é uma pergunta que o meu cliente me traz e eu ainda não sei como responder essa questão. Sim, a margem negativa, na verdade, Flor, ela não interfere em nada em desconto. Vai continuar descontando da pessoa normalmente. O que acontece é que essa pessoa, vamos lá, e aí a gente tem que tomar um cuidado que muita gente já tomou prejuízo por causa disso, né? Se o cliente não tem aquela margem de averbação, e a gente eventualmente vai lá e faz uma operação de portabilidade, por exemplo. E vou exemplificar aqui que o cliente tem R$ 10 de margem negativa. O que vai acontecer? Se você não baixar esses R$ 10 de parcela para ele, o teu contrato não vai averbar. Fora isso, o cliente continua pagando as parcelas normalmente, não interfere em nada. Inclusive, vamos lá numa hipótese remota, né, que não aprove, remota não, né, mas uma possibilidade que existe de não virar lei, né? Então, foi só pela medida provisória. O que vai acontecer? O pessoal que vai utilizar agora vai ficar com a margem negativa. Só que lá em janeiro vai ter um aumento do salário. Esperamos, né? Se nada for diferente do que acontece, aí em janeiro aumenta o salário, automaticamente aumenta a margem do cliente. Esse aumento de margem, ele vai pegar mais um pedacinho, vai deixar ela um pouco menos negativa ou vai limpar a margem negativa do cliente. Depende de quanto for o aumento e quanto o cliente utilizou nos 5%, né? Mas de desconto, qualquer coisa nesse sentido, segue a mesma coisa. O que ele não vai poder só fazer é fazer uma negociação e averbar aquela mesma parcela. Ele pode fazer, inclusive, portabilidade, mas ele tem que reduzir parcela para encaixar dentro dos 30% novamente. Ah, tá. Então os descontos vão continuar acontecendo dentro da folha dele de pagamento e tudo mais. Essa era a minha dúvida. Não, ótimo. Obrigado. Tá, beleza. Bom, pessoal, se tiver mais alguma dúvida, abre o microfone e manda aí, tá? Mas eu quero agora só explicar para vocês o seguinte. Durante esse tempo, né, o assunto 5% ele nunca morreu, tá? Inclusive tem o projeto de lei do capitão Alberto Neto, que ainda está lá nas articulações para tentar passar e tudo mais. Então o assunto nunca morreu. A gente acostuma, né? A gente bateu tanto, né? Ficou tanto naquele negócio dos 5% quando estava lá na iminência de sair os 5%, que ficou um assunto até chato, né? Então a gente ficava naquela expectativa e depois não saía. Então a gente não ficava mandando essas informações para vocês, até porque, como não era algo concreto, é melhor não contar com ele. E agora a gente voltou ao tema porque agora ficou uma coisa quente, né? Tá na iminência aí de sair. Só que a gente tem que tomar um cuidado seguinte, gente. A gente tem muita, imagino que vocês, a carteira de vocês, todo mundo aí já foi contatado para o aumento de 5% desde lá de trás, correto? Lá atrás, algumas lojas tiveram um prejuízo financeiro ou tiveram uma dor de cabeça pelo seguinte: alguns bancos, eles não represam margem. Então, eles não seguram a margem represada. Lancei o 5%, fica represada e só vai mandar essa proposta de 5% lá quando aprovar, né? Realmente mudou para 35%, aí ele manda a proposta. Da mesma forma que é o aumento salarial. Um exemplo que mais aconteceu, Banco BMG. Então, o pessoal ia lá, lançava a margem lá no Banco BMG para os 5% e estava com uma operação de portabilidade, refim, qualquer outra coisa rodando. O que acontecia? Essa margem dos 5% entrava na margem do cliente e não averbava aquele contrato. Então, primeira coisa, a maioria das vezes que acontece isso é a própria loja que se toma margem, tá, gente? Mas pode acontecer também do cliente que está negociando com vocês, ele está fazendo a margem com outro banco, com outro correspondente, né? E aquele correspondente, se ele lançou uma operação em um banco que não tenha essa margem represada, o que vai acontecer? Ela vai roubar a margem de alguém, e pode ser a nossa. Então, nessa semana, principalmente, gente, só assim se certifiquem que a operação, para que seja operação risco banco, ela seja 100%. Ok? Porque assim, tem um índice, tem uma chance, né, muito grande de percas de margem. E principalmente a loja, né? A loja, se ela tem uma operação de portabilidade rodando, um refinanciamento rodando, não digita agora a margem de 5%. Espera a sua operação de refinanciamento, de portabilidade finalizar, e aí sim digita a margem dos 5%, a não ser que aconteça os 5% e ainda está a operação rodando, aí sim você pode digitar porque vai ter margem para aprovação das duas coisas. Mas vamos tomar bastante cuidado com isso, porque antes, né, naquela primeira eminência de sair os 5%,
a gente teve que correr muito para recuperar a margem, para não gerar prejuízo, e a maioria dos casos era a própria loja que canibalizou a sua margem, né? Então, lançou a operação lá, esqueceu que tinha um refim de portabilidade, averbou, inclusive teve loja que falou assim, poxa, meu cliente recebeu 5%, e recebeu roubando a margem da sua própria operação. Então, vamos tomar bastante cuidado com isso, tá? Alguma dúvida referente a essa parte? Não, gente? Tranquilo, né? Todo mundo entende a questão de não vamos se roubar margem. Bancos, tabelas e bancos, tá, gente? Alguns bancos, eles nem chegaram a tirar do ar as tabelas, né? Teve banco aí, BMG, que não tirou do ar, o Banco Safra não tirou do ar. Alguns bancos estão liberando a tabela agora, né? Liberando novamente. Eu vi que ao longo do dia de hoje, Safra liberou, acho que o Olé liberou também, o PAN liberou, Daicoval, não sei se liberou, já estava, mas enfim, o que vai acontecer agora, gente, provavelmente, né, é que todos os bancos liberem as tabelas. E voltando, né, isso quer dizer que está 100% garantido? Não, é que o banco ele realmente vai fazer essa liberação de tabela tentando represar o máximo de produção para ele. E aí depois, quando saiu 5%, ele já garantiu aquela operação. Então, isso não significa que já está 100%, né? Da mesma forma que foi feito lá atrás, lá na parte quando não deu certo, os bancos também permitiram. Ok? Até aí, tudo bem? Aí, vamos lá. Questão de digitação, tá, gente? Devo digitar minha operação? Não devo digitar minha operação? E esse é um assunto, né, uma escolha, que ela é uma escolha que acontece todo ano, por exemplo, no aumento de margem, né? Então, todo aumento de margem acontece essa mesma situação. Devo digitar, não devo digitar, e os pós e contras. Os prós é que você já garante o teu trabalho e se algum correspondente for tentar lançar a operação no mesmo banco, não vai conseguir, né? E também, como já vai estar sendo batendo lá, né? Se for um banco que não está represando margem, que ele está batendo, tem grandes chances dele ser aprovado antes do que um outro correspondente que for lançar depois. Só que gera um trabalho operacional, né? Então, a gente teve lá, naquele episódio passado, a gente teve muitas lojas que não tinham mais nenhuma operação, ou seja, não lançavam mais nenhuma operação, a não ser os 5%, e aí, quando não aconteceu, ela trabalhou pra caramba, mas ela não teve nenhuma rentabilidade. Então, essa é uma escolha muito pessoal de cada loja. Qual que é a minha recomendação, por exemplo, para a minha loja, tá? Então, aí, se vocês quiserem seguir essa mesma lógica, beleza, se não, fiquem à vontade. Quando a gente tem operação em andamento, todos aqueles clientes que a gente tiver operação em andamento, nós não vamos digitar. Vamos falar para o cliente que já está com a operação digitada, ok? Mas não vamos digitar, obviamente. Aqueles clientes que a gente tem represados, né? Porque praticamente todos os clientes que vocês tinham vendido no episódio anterior, essa venda está feita, né? Inclusive, eu acho que assim, nem convém vocês ligarem para todos aqueles clientes novamente refazendo a venda. Eu acredito que só uma linha de transmissão falando que está na iminência de liberar e que a proposta dele ainda está em andamento, já resolve o problema, né? Para não precisar fazer toda uma venda novamente para aquele cliente. Então, mandou isso. As vendas, né, que sejam fácil, né, teoricamente, operacionalmente, ou seja, um banco fácil de lançar a proposta, nós vamos lançar. E sem desespero, nós vamos lançar conforme vai o nosso tempo, a gente vai lançando as propostas ali, não vamos sair correndo que nem desesperado. A operação nossa, ela não vai poder parar, né? A operação que eu digo outras operações, elas não podem parar. O que tem que acontecer é somente os cuidados, né? Bancos que são risco banco, tabelas que são risco banco. A pior coisa que pode acontecer, gente, é acontecer a mesma coisa que aconteceu no episódio passado, né? Então, a gente para nossas operações, vai só em cima dos 5% e, por algum motivo, a gente se frustra e não sai os 5%.
aí a gente passa novamente uma dificuldade que a gente passou lá atrás. Beleza? Então tomem cuidado com isso, de não pararem 100% a operação, mas tomarem esses cuidados de digitar aquilo que não está em operação, digitar de repente os bancos que você tem maior facilidade de operacional, você vai digitando aquelas operações. Tranquilo até aqui? Tranquilo, tranquilo. Luciano. Oi. Oi, boa tarde, tudo bem? Aí, deixa eu achar quem está falando. Eu, Aline. Aline, tudo bem, Aline? Tudo, e você? Tudo ótimo. Deixa eu te perguntar, a questão da portabilidade. A gente pode trabalhar com segurança nessa hora que estão muitas pessoas tentando averbar essas margens dos 5%, ou você não aconselha a gente a trabalhar com a questão da portabilidade? Eu aconselho, inclusive, a gente nunca para aqui na nossa operação, a gente não para nem no aumento salarial, a gente nunca para de digitar portabilidade, sempre digita portabilidade. Porém, a gente escolhe os bancos, né? Tem bancos, gente, que fala que a operação é garantida e a operação é garantida até dar um problema. Quando dá um problema de averbação, ele coloca algum empecilho, né? Então, por exemplo, bancos que têm algum risco de cobrança de valor, eu aconselharia a não lançar. E aqueles bancos que dão mais segurança, né? Então, por exemplo, vamos falar aqui uns bancos surpresinha que eu falo, que aparece com surpresa financeira o tempo todo. Safra, BMG, deixa eu pensar aqui, Paranabanco. Esses bancos, assim, eles são bancos... Eu posso até pedir para o pessoal do suporte levantar os bancos que dão mais risco financeiro, que não é assim, porque a gente, como correspondente, qual que é o lado ruim, né, gente? A gente fica muito na mão do banco, né? Então, assim, se o banco decide cobrar alguma coisa da gente, qual seria a nossa opção? Eu não vou pagar e vai sujar meu nome, né? E depois eu vou cobrar na justiça, mas a gente perde a operação do banco. E se sujar o nome, ainda perde a operação dos outros bancos. Então, a gente fica numa sinuca de bico, né? Então, qual que é a melhor situação? A melhor situação é a gente fugir desses bancos, né? Então, bancos... Por exemplo, se vocês me perguntarem, Luciano, aonde que eu devo direcionar a minha venda do contrato novo, né? Eu falaria para não digitar no BMG. Por que não digitar no BMG? Porque o BMG ele está aparecendo com várias cobranças agora de liquidação com menos de 6 meses, né? E isso ele coloca como que o correspondente, teoricamente, ele gerou um prejuízo na operação, né? Ele coloca lá que gerou um prejuízo. Como lá no contrato está falando que qualquer prejuízo oriundo da operação é risco do correspondente, ele repassa essa dívida, entendeu? Então, ou seja, são bancos que teoricamente ele fala assim, eu te ajudo, eu te dou comissão, eu te faço um monte de coisa, mas quando dá o primeiro problema, ele sai do lado do correspondente, né? A gente teve alguns casos, inclusive, gente, aí BMG, vai acontecer muito isso, então se puderem fugir do BMG, BMG e Safra nesse momento, eu aconselharia. Por quê? Como vai ter vários correspondentes vendendo para o mesmo cliente, inclusive da carteira de vocês vão perceber que vai acontecer isso, né? Do cliente, ele contratou com vocês e contratou com uma outra pessoa lá. Se o teu contrato ele entra primeiro, o outro correspondente ele pode atuar de uma forma de advogado do diabo, vamos lá, né? Falando, olha, se você não fez sua operação, contesta essa operação e tudo mais. O BMG, quando alguém contesta uma operação, a primeira coisa que ele faz primeiro é mandar o débito. E isso é muito ruim, porque ele manda o débito falando assim, questionou a operação. Ele ainda nem analisou se aquele cliente está falando uma coisa real ou está falando uma coisa que não tem nada a ver, que foi que ele contratou mesmo, mas primeiro ele manda o débito. Então, imagina o seguinte, já que nós vamos ter, meio que tendência isso acontecer, né? Quando acontece uma liberação de crédito em massa, acontece também um índice de reclamação maior, né? Então, como a gente vai ter um índice de reclamação, um índice de clientes alegando que não fizeram, esse tipo de coisa, é melhor a gente fugir desses bancos, ir para bancos que dão mais segurança, né? Então, a gente tem alguns bancos que dão bastante segurança. Itaú dá bastante segurança, Banrisul dá bastante segurança, não lembro agora, vou ter que ver
exatamente quais são os bancos, mas tem bancos que dão segurança para o correspondente, que só viram prejuízo para a gente se realmente a gente não conseguir provar que aquele cliente contratou mesmo o crédito, né? Então, fugir dessas situações. Mas a operação de portabilidade, eu aconselharia a seguir, principalmente nesses bancos. Às vezes o banco, ele dá até uma comissão, uma rentabilidade menor do que um outro banco, mas como ele dá segurança nesse momento, e nesse momento não perder dinheiro, ele se torna mais importante do que uma comissão, né, uma diferença de comissão em um contrato, eu aconselho a seguir com esses bancos. Vou até pedir aqui, já anotei, para a gente fazer um material para vocês entenderem quais são os bancos que geram menos risco, principalmente de reclamação, e também das portabilidades, quais são os bancos que são aconselháveis para esse momento. Tranquilo até aqui? Luciano, deixa eu só fazer uma dúvida aqui, tá? A gente tem ali a questão da aprovação de 5%, que ela pode ser dada por medida provisória, que daí ela pode ter um tempo de duração, ou seja, até final do ano, ou senão ela pode valer como projeto de lei e daí para frente, né, não é problema. O ponto que eu quero mais chegar é se ela tiver validade, por exemplo, até final do ano. A maioria dos bancos já vão estar com essa, já tem essa informação na mão. Aí entra meu questionamento: como que o banco vai interpretar essa questão ali da margem negativa numa operação de portabilidade? Porque por mais que tu coloque os documentos, tudo mais que o banco pede, dependendo do risco, né, corre ainda de passar para nós isso. E muitas vezes... Você está falando de operações lá na frente que venha... Isso, vamos dizer assim, vamos dar um cenário, né, Luciano? Vamos dar um cenário que é uma medida provisória que tem validade até final do ano, né? Aí o que vai acontecer? O cliente vai ficar com margem negativa a partir de janeiro. O banco já sabe disso. Então, claro, é difícil prever o que vai acontecer lá na frente, mas a gente já ir se preparando para isso. Né? Entendo, vocês que têm um contato mais direto, porque... Querendo ou não, cara, pegar uma operação de portabilidade e ter R$50 negativo de margem, não é verba. É difícil encontrar algum contrato que dê essa diferença, né? Claro. Eu queria ver como que a gente poderia se preparar para isso. O que eu acho que vai acontecer, Lius, e aí já é uma tendência que independente disso, eu acredito que vai acontecer, tá? Que as operações que vão ser, que vão realmente ser garantidas pelo banco, vai ter que ter a consulta IN100. Então, e lá na IN100 ela já vai dar a margem do cliente, né? Então, eu acredito que independente, né, da negativação ou não, a próxima regra que os bancos vão colocar para ser uma operação garantida vai ser consultar o IN100. E aí a gente vai ter que tomar esse cuidado, né, de todas as operações consultar o IN100. E se tiver negativa, a gente não lançar proposta, né? Se a gente não conseguir baixar a parcela, não lançar proposta. E tem bancos, né, Lius? E aí depende de banco a banco, né? Tem bancos que garantem a operação independente. É meio que ele fala o seguinte: olha, o risco é meu, né? Então, se eu aprovei a operação, o risco é meu. Vou falar, por exemplo, um Banrisul da vida, um BGN da vida, o risco é deles. Eles falam dessa forma, né? Então, se lá na frente vai ficar negativa e eles forem trabalhar da mesma, isso, claro, né? Isso eu estou falando da data de hoje, né? Se lá na frente eles forem manter essa política, bola para frente. Mas a gente vai ter que ver o que vai acontecer, né? Eu quero acreditar que a gente não vai ter essa margem negativa. Se nós não tivermos essa margem negativa, né? Vocês, só para a gente falar do universo, né? Vocês imaginam, claro que esse ano, né? Entrou várias situações aí, né? Entrou autorregulação, entrou questão de pandemia, né? Entrou várias coisas, mas a gente já viu uma recuperação acontecendo no contrato novo, né? Hoje a gente tem umas comissões muito bacanas aí no contrato novo, alguns bancos estão com umas tabelas bem bacana. A gente vai gerar, né? Se tudo der certo, a gente gera uma safra de contrato de aumento salarial, aumento de 5%, né? Então vai ser uma margem histórica, vai ser volume de venda nas alturas. Passou essa fase, chega janeiro, fevereiro, a gente tem aumento salarial. Jesus, vai ser assim, ó,
6 meses, os 6 melhores meses no universo de correspondente bancário, na minha opinião, né? Então, tomara que aconteça, tomara que vire lei para a gente conseguir surfar aí 6 meses de uma maré boa, né? Acho que a gente precisa, né? Depois de tanta notícia ruim, acho que a gente precisa. Luciano. Pedro. Opa, quem? Deixa eu achar. Pedro. Opa, quem? Pedro. Te achei. Vamos lá. Beleza, Pedro? Como é que tá? Assim, ó, aquele assunto que estava falando anteriormente dos bancos, ali nós escolhemos qual é o banco melhor para nós digitar e tal. Mesmo no digital, acontece isso ali? De qual das partes, Pedro? Que tu Do prejuízo, você que diz? Isso. De eventual prejuízo. Então, tem alguns bancos, por exemplo, né? Você tem o BMG. O BMG ele coloca uma regra, é o seguinte: ele tem duas formas de formalização digital, né? Tem o FII digital e tem a formação eletrônica. A eletrônica, e você vê que é uma confusão, que assim que não dá para entender o porquê que o banco faz uma regra dessa, mas a eletrônica, ele não é risco banco, é risco correspondente. E a FII digital, aí não, aí é risco banco. Então, por exemplo, o que a gente lança no risco banco, no FII digital, é risco do banco em portabilidades, isso falando, né? Mas, por exemplo, Pedro, vamos lá que você tem um cliente que ele faça agora no aumento salarial, né? Você vende para ele um contrato novo e ele decide liquidar em 6 meses. O banco passa o prejuízo, mesmo no FII digital, qualquer liquidação de contrato. Então, isso é ruim, né? Porque você, imagina, como que você vai acompanhar se o teu cliente vai pagar 6 meses ou não? E aí, imagina, chega lá na frente, vamos lá que você coloque aí 90% da tua produção, você joga tudo lá no BMG. E aí, vamos lá, 10% disso, porte, kit, acontece. O que vem acontecendo, né? Como a Selic vem caindo, os bancos vêm lançando taxa baixa, né? Então, a gente vem aí nos últimos meses, eu até brinco que assim, nunca foi tão bom o consignado para o cliente, né? O cliente está com uma taxa histórica. E a tendência, né? Tem alguns especialistas que falam que a Selic vai chegar a 1%. Se a Selic chegar a 1%, pode esperar taxas aí de consignado a 0,75, 0,60. Então, você imagina assim, um mercado onde você venda hoje para o cliente a 1,8 e depois você ter tabelas, ou o mercado ter tabelas de 0,75, por exemplo, para portar esse contrato vai ser muito fácil. Então, imagina você, colocou lá uma grande quantidade de contratos dentro do BMG e depois começa a portar esses contratos e começa a vir o prejuízo. Então, isso não é interessante, né? Então, claro que a gente está falando só de 6 meses, acredito que essa movimentação não aconteça dentro de 6 meses. Mas eu particularmente, eu acabo sendo um pouco mais conservador nisso. Se o banco me envolve algum risco para mim, eu já tento não trabalhar com ele, né? Isso, claro, na minha operação de loja. Tem uma outra situação que vocês viram que hoje saiu uma reunião do Conselho do Santander da incorporação do Bancolé, né? Então, e assim, hoje inclusive é para acontecer a segunda reunião, que é para bater o martelo dentro disso, né? Se bater o martelo dentro dessa situação vamos lá, o Santander incorporar o Olé e virar um único banco, eu vou te falar o seguinte, a grande ação que os correspondentes teriam que fazer é digitar o mínimo possível no Olé. Por quê? Imagina o seguinte, um banco que teoricamente vai acabar, qual que é teoricamente o benefício que ele vai dar para o correspondente? Então, assim, eu acredito que se a gente lança uma grande produção no Olé, e aí o Olé, a partir de amanhã, ele encerra as suas atividades, qualquer prejuízo que ficar, qualquer coisa que vai estourar no correspondente, que aquele banco teoricamente acabou, né? Teoricamente vai virar Santander, mas não é o Olé, né? Então, vai ser muito ruim, né? Essa incorporação vai ser muito ruim. Então, é um banco que a gente tem que cuidar também, dependendo do que acontecer, né? Se o banco realmente for incorporado pelo Santander, eu acho que a gente tem que tomar um cuidado também nesse momento. Acho que a Aline ergueu a mão. Respondido, Pedro? Tudo certo? Beleza. Aline,
Opa, aí chamei. Uma outra coisa que eu queria ver com você, Luciano, acho que quem vai poder nos posicionar melhor é o pessoal do suporte, é na questão do óbito. Como a gente vai estar trabalhando com valores maiores, né, do que a margem do aumento salarial, eu queria saber quais são os bancos e as regras de óbito, para que a gente não tenha nenhum tipo de prejuízo futuro. De repente, o cliente falece em 60, 90 dias, né, ou até na carência. Como que os bancos estão se posicionando quanto a isso? Sim. Aí entra novamente os bancos surpresa, né, Aline? Tem uns bancos surpresa que assim, nos dá uns sustos, volta e meia, assim, que é complicado, né? Mas, por exemplo, alguns bancos, eles já têm definida essa questão em questão do tipo do falecimento, né? Por exemplo, o Safra. O Safra, ele tem uma cartilha de 60 dias. Se dentro de 60 dias o cliente falecer, teoricamente, o risco é do correspondente, se caso for uma doença pré-existente, né? Quando a gente fala com os gerentes, né? A gente fala assim, mas me explica essa regra de morte. Aí eles falam assim, olha, o Covid, né, por exemplo, né, que acho que é o maior risco, né, de falecimento aí do nosso público no atual momento, o Covid não é uma doença pré-existente, então ele não se encaixa em risco correspondente, né? Só que tá aí o Vini aí, né, Vini, para falar do sufoco que nós passamos aí para provar para o Safra que não era uma morte, né, natural e corre atrás de certidão. E nesse momento que a gente está, que todas as praças aí estão com dificuldade de conseguir certidão de óbito, né? Então, assim, é um pouco ruim quando você vai para esse banco que coloca essa regra. A regra de vários bancos, né? De vários bancos, e aí a gente tem também os bancos que dão maior segurança nessa parte, ela é mais ou menos da seguinte forma. Por exemplo, vou citar aqui o Itaú. O Itaú, você vendeu no Itaú. Okay? Se você entregou o seu físico lá dentro do Itaú, corretamente, sem pendência, o risco é sempre do banco. Então, ele não tem regra assim, a pessoa pode falecer de qualquer coisa, mas você mandou o físico, se for formalização manual, né, o físico tem que chegar no banco. Se caso o cliente faleça dentro do prazo de 60 dias e você não entregou o teu físico dentro de 60 dias, o prejuízo é seu. Então, tem uma regra bem definida, né? Por isso que, assim, a gente sabe, né, gente, que no dia a dia de correspondente, ele é um dia a dia corrido, muitas propostas e tudo mais. Mas por que a gente não abre mão da questão do tempo do físico, né? Do físico bater na regional? Justamente por segurança do correspondente. Porque, por exemplo, a gente já teve casos de perder margem por físico não formalizado dentro do BMG de 60 dias e o cliente falecer. Então, por exemplo, o contrato já estava lá com 120 dias, não formalizado corretamente dentro do banco, o cliente faleceu, o risco do correspondente. Então, isso é muito ruim, né? Tem bancos que não tem isso, né? Tem bancos que ele não tem uma regra específica. Você entregando o físico, formalizar ele da forma correta, o risco é do banco. Isso a gente pode levantar para vocês. Volto naqueles 3 bancos aí, surpresinha, tá? Safra, BMG, Paranabanco. Esses são os bancos que inclusive, em falecimento, são bancos que ou o BMG, o prejuízo da comissão ela é certo, tá? O prejuízo da comissão, cliente faleceu. Dentro de 6 meses, comissão ele já vai estornar. E aí é muito ruim, né? Imagina, voltando naquele negócio, a gente lança a nossa produção lá. Liberação. Oi. Até referente ao Banco Safra, uma coisa que a gente pode tomar bastante cuidado é não liberar o stop antes da averbação, né? E quando averbar, ligar para o cliente confirmar, né? Porque pode acontecer de a gente liberar um stop, o cliente já ter falecido, o banco pagou na conta do cliente, é prejuízo certo para o correspondente. Então, é muito importante liberar o stop logo só depois de confirmar que o cliente está tudo ok. Isso aconteceu até recentemente, né, de operações que tava rodando, aí já deixou, lança a proposta, deixa o stop livre, né, já deixa o stop liberado. E aí, quando vem saldo, paga a proposta, o cliente já está falecido. Isso é um cuidado que a gente tem que tomar. Mas isso não daí somente para esse momento, né? Na verdade, aí já é uma coisa mais normal, mais geral.
Gente, mais alguma dúvida referente a esse assunto? Eu não, Luciano, tranquilo. Tá tranquilo? Bom, tá. Então, só para a gente finalizar. Mais uma só, Luciano. Que tu nos dias do PAN. Desculpa, Pedro. Pode repetir? Sobre o PAN, é um banco bom trabalhar? PAN é. Juliano, confirma para mim. PAN a gente não teve grandes surpresas, né? Não tem, né? Não, o PAN é um banco bacana, é um banco já bem definido, assim, as diretrizes dele, da questão de... Eu acho que ele foi o único cobrança. que não derrubou tudo, né? As propostas, foi a última a desistir, né? Quem? O BMG O PAN. e o PAN. O BMG PAN, e o o PAN. PAN. Eu comecei pelo Olé, caiu o Olé, depois fui para outro, caiu tudo, o PAN continuou firme e forte. Eu tô lançando tudo no PAN agora. Você sabe que o Alex, que é o presidente do PAN, eu vou te falar assim que entre os presidentes, né, da parte de consignado, eu acho que ele é o mais atuante, assim, e o que mais tem informação privilegiada. Então, eu acho que ele tinha alguma informação privilegiada para esse sentido. Junto com o Márcio Alaor, do BMG, né? Então, eu acho que por isso que esses dois bancos seguraram as operações, que eles tinham alguma ideia diferente, né? Referente ao PAN, tá, pessoal? Ele é bem seguro quanto a isso. Vocês podem notar que toda vez que você coloca o CPF do cliente, ele já dá pré-aprovado ou não deixa você fazer certas operações para o cliente. E, obrigatoriamente, ele vai e consulta a IN100, tá? Então, fez a forma digital, o banco vai consultar a IN100 dentro do INSS. Bacana. Essa informação é legal porque... Mas aí a proposta ela tem que ser selecionada, Juliano? Não precisa, ele já vai direto. Não, automaticamente. O cliente deu o aceite, bateu a selfie dele, vai e o banco consulta a IN100. Ô, Juliano, posso aproveitar e te fazer uma pergunta? Claro. O C6, não sei como é que chama esse banco, já se teve alguma operação paga nele? Como que ele é? Ele é um banco tranquilo, para a gente estar colocando aí os contratos novos? O que você me fala dele? Eu tenho um cara que acho que está fazendo bastante C6 Bank, né, Lewis? Oi, Juliano, pode falar. Você está fazendo bastante C6 Bank, né? O que tu tá achando da operação? Assim, eu vou ser bem sincero, eu estou sentindo um fluxo bem rápido. Tu digita, já vai para a verbação. Eu já vi que a verbação ela está ocorrendo entre 1 e 2 dias, né? Eu peguei já propostas de pagar em menos de 24 horas. Eu tenho 2 operações assim que mais demoraram, foi 5 dias úteis. Em relação à formalização de contratos, tranquilo, né? Você tem aquela documentação toda ali, mas em geral eu estou muito satisfeito. Bacana. O sistema também bem fácil de usar. Ele vai para O C6 Bank, Aline, ele, as propostas que eu também lancei, ele está bem tranquilo, tá? Ele não foge nada do que a gente já conhece. Ele dá a pré-aprovação em questão ali de 5 minutos. Se você for lançar um cliente 32, ele já te acusa na hora se ele vai mandar para frente ou se ele não vai mandar para frente. Nós estamos fazendo o piloto do digital, até estou com umas propostas do Vinícius rodando, né? E a formalização digital do C6 Bank é através do WhatsApp, então é parecida com o do Banco Safra. Uma vantagem que ele só vai te permitir fazer a formalização se o teu contrato averbar. Se ele não averbar, você não precisa estar conversando com o cliente. O C6 Bank, até falando mais da parte de comercial, né, com o banco ele tem bastante apetite na operação e até eu acho que assim, já que a gente teoricamente tudo indica que a gente vai perder um banco de operação de correspondente, né? Muito bacana que surgiu um outro banco, né? E a gente foi selecionado junto de vários correspondentes aí do Brasil para fazer o piloto do digital deles, né? Então a gente está fazendo o piloto com eles, está apresentando alguns erros ainda da parte digital, que é bem normal acontecer, né? Todos os bancos aí ficou com a roda presa aí bastante tempo, né? Até ajustar, mas nós estamos fazendo esse digital. Inclusive, eles têm uma proposta de campanha de produção com a gente bem interessante. Mas o que a gente pediu para eles, né? Para a gente ter um pouco mais de bagagem interna, né? Operacional, administrativa, junto com o banco,
para aí sim a gente soltar uma campanha bacana aí com as lojas. Então é um banco que ele vem com bastante apetite. Eu acredito que vai ser um banco de operação, né? Vai ser um banco bacana para a gente trabalhar aí nos próximos meses. Opa, falhou o áudio. Qual, Anderson? Falhou. A gente está falando do C6 Bank, do C6. Gente, mais alguma dúvida? Tranquilo o assunto por enquanto? Vamos sair e vender 5%? Amanhã mesmo. Já até gastei a comissão, Lu. Já joga aí, já joga essa tabela lá. Não, bacana, gente. Alguma dúvida? Não? Tá tranquilo? Posso fazer Luciano, só um parênteses final. Tu tinha me falado ali do Olé. Uhum. Eu te mandei em off ali um negócio, depois tu dá uma olhada, não queria nada. Mas então a recomendação é que, como tá nesse fecha ou não fecha, melhor evitar de lançar lá as operações. Assim, por enquanto, esse tempo de transição, né, Elios, vamos lá que o banco bateu o martelo, né? Bateu o martelo e realmente o Santander vai incorporar o Olé e tudo mais. Isso a gente está falando aí de pelo menos aí, eu vou chutar aí pelo menos uns 6 meses de transição, né? Até a operação migrar toda a Santander. Porém, o sistema Santander e a forma de trabalhar do banco, ela é extremamente diferente do que o Olé, né? Como eu falei, trabalha a taxa, não trabalha a rentabilidade por correspondente. Até então, o Santander ele tinha umas regrinhas que para você ser correspondente do Santander, você tinha que ter operação própria, não trabalhava multimarcas, né, junto com o Santander. Então, por isso que a gente, por exemplo, quando a gente pegava o Santander, a gente tinha que pegar uma outra promotora que era única, exclusiva Santander, para trabalhar através dela. E isso era muito ruim. Travava de duas formas. Ou a promotora tinha um sistema ruim, ou o próprio Santander tinha ruim. Quando a gente tinha eu não lembro agora qual era, mas a gente trabalhava diretamente com o sistema Santander. E a operação era super ruim. Era bem, para nós que somos acostumados a trabalhar operações mais de volume e tudo mais, e mais bancos, né? Então era um sistema ruim de trabalho. Se eles forem manter tipo assim, só mudar o nome Santander, só mudar o nome Olé e botar lá a logo Santander e seguir a operação, eu acredito que não vai dar problema nas operações. Agora, se caso ela for uma operação mais que vai mudar totalmente a plataforma e tudo mais, vai começar a dar problema, Lius, é certo. E aí é melhor a gente terminar essas operações que a gente tem, e não quer dizer assim de não lançar nunca mais no Olé, mas assim, tentar evitar. Se eu estou com 2 bancos aqui pagando quase a mesma coisa, é melhor sair. Porque se caso, vamos lá que bata o martelo agora dessa migração, dessa incorporação, já vai começar a movimentar gerência, gerente que sai, operacional que sai, o C6 mesmo, o C6 está contratando gente do mercado, brincadeira. O nosso superintendente do PAN, eu fiz uma reunião, deixa eu ver, uns 4 meses atrás, aí tinha mudado o superintendente do PAN, Eduardo, se eu não me engano o nome dele. Beleza, foi como conversei com ele numa semana, 2 semanas depois ele estava no C6. Então eles estão, e assim, do PAN, eu acho que eles devem ter levado assim, ó, pelo menos 20 gerentes para o C6. Por quê? Porque o C6, se eu não me engano, o vice-presidente da operação é o Buchala. O Buchala, ele é um cara muito antigo do nosso mercado e ele ficou no PAN. Ele, na verdade, quando passou lá da época Pan-Americano para Banco Pan, né? Toda aquela transformação, o Buchala era um dos cabeças dessa transformação. E aí ele saiu do Banco Pan e entrou com a vice-presidência, se não me engano, do C6. Então, como ele tinha um grande corpo ali de gerente que ele conhecia, ele foi trazendo o pessoal para lá. Inclusive, os cabeças, superintendente, foi tudo para lá. Então, tem grandes chances de amanhã os nossos gerentes que nos atendem no Olé estarem todos lá no C6 Bank. Tem grande chance disso acontecer.
E aí que começam os problemas, tá, Lewis? Isso que é o problema. Porque, por exemplo, quando acontece um problema num banco, né? E aí, por exemplo, deu problema lá na loja do Lewis. O Lewis bate na gente e a gente bate no nosso gerente, né? E aí, quando você tem uma abertura, você tem uma afinidade com a parte de gerência, com a parte de superintendência, é mais fácil de você resolver o problema, né? Por exemplo, esse caso da certidão que eu citei até do Vinícius, a gente só conseguiu resolver por relacionamento, né? Então, um relacionamento com o superintendente, vai, conversa, explica, vai, mostra e tal. E aí, você não depende somente da parte suporte ali do banco, né? Quando acontece essa movimentação, a gente fica sem braço para recorrer. E aí você tem que recorrer no suporte. E aí você não consegue resolver nada. Então, pensando em qualidade, né? Pensando em não gerar problema na operação das lojas, se acontecer isso, a gente já vai recomendar essa migração. Claro que daí é uma escolha, né? Não, tranquilo, Luciano. É mais acompanhar agora, né? Não tem o que fazer. Acompanhar o que vai acontecer. Não tem muito o que fazer, não. Eu, pelo menos, não tenho muita operação ali, né? Mas eu acho que até pelo menos outubro ali, se claro, não acontecer nada de explodir uma bomba, digamos assim, né? Esse ano pode acontecer tudo. Não, 2020 agora. Não duvido de nada. Não, até terremoto na Bahia. Terremoto na Bahia, você vê que coisa. Não dá para duvidar de nada. 2020 está sendo atípico mesmo. Mas, por enquanto, eu, né, conversando ali do jeito que está me falando, Luciano, eu vou manter minhas operações pelo menos até o dia 15 de setembro. Porque eu acredito que até lá não vai ter muita novidade. Não vai. Daí dali para frente é mais acompanhar o informativo ali de vocês, que vocês vão estar sempre passando para nós. Por exemplo, setembro mesmo, né, Elius? Setembro com certeza não vai movimentar nada. Então até dia 15 está tranquilo, bem tranquilo. A única coisa que, assim, o que gera nesse sentido do aumento salarial especificamente, né, que quando a gente, teoricamente, sim, a gente gera uma carteira, né, dentro de um banco que não vai mais existir, não dá muita lógica de fazer isso, né, porque amanhã depois não, por exemplo, aconteceu isso na BV, contrato super pequenininho, que a gente não conseguia refinanciar, não conseguia aportar, não conseguia fazer nada, ficou lá uma carteira travada, entendeu? Então, não é o ideal, né, que a gente tenha uma operação num banco que teoricamente não exista, né? Tranquilo. Pessoal, mais alguma dúvida referente ao tema? Tá tranquilo? Para mim, 100%, Luciano. Tá. Então, eu vou só passar uma recomendação geral, o seguinte, gente. Nos últimos Café Conhecimento e Produção, a gente falou da questão de uma estratégia de venda que se chama funil de venda, tá? Só que a gente levou aí umas 4 ou 5 lives e ela ficou longo, né? Então, muita gente que conseguiu pegar a primeira aula, não conseguiu pegar a primeira live, não conseguiu pegar a segunda, e depois pegou a terceira e ficou um assunto um pouco quebrado, tá? Só que como é um assunto super interessante e que realmente, assim, quando a gente vai estruturar uma nova operação, principalmente pensando numa nova operação, se torna necessário, a gente vai soltar, já está em edição os vídeos, e vai ter um módulo lá dentro do portal de crédito específico, tá? E inclusive lá eu usei como exemplo na prática uma persona que foi mandado por uma loja. Então lá tem todo o passo a passo teórico e também um exemplo prático para vocês entenderem essa questão do funil de vendas, tá? Então depois provavelmente amanhã vai estar disponível lá para todo mundo assistir isso, porque acabou virando um módulo de tão longo que ficou. Bom, no mais, pessoal, de minha parte, por hora é isso. Acredito que ao longo da semana a gente vai ter várias movimentações aí referente a esse tema, referente às liberações de bancos. Então vai ter muita lenha muita água para correr, né? Vamos torcer. Só falando de prazos, tá, gente? Só mais uma coisa, questão de prazos. Prazo e especulação de prazo. A gente está falando de não uma aprovação nessa semana que a gente está correndo, mas na outra semana. Está se falando em torno de 15 dias úteis, tá? Até
edição da medida provisória, assina, manda, né? Então, está se falando em 15 dias úteis. Como está com questão de urgência, né? Essa questão um pouco mais rápida, eu acredito que até semana que vem, sexta-feira da semana que vem, a gente já sabe se vai aprovar ou não vai aprovar, né? Então, eu acho que a gente vai passar aí mais essa semana nesse vai não vai, e eu acredito que até semana que vem a gente já tem a definição. Depois disso, né, depois que editou a medida provisória, eu acredito, e publicou ela no Diário Oficial, eu acredito que o sistema do DataPrev já deve estar todo parametrizado, até por causa do tempo, de tudo que aconteceu, eu acredito que já deve estar tudo parametrizado, automaticamente assinou publicação de diário, começa as averbações dos 5%. Tranquilo, gente? Acredito que essas eram as dúvidas. Qualquer coisa a mais, pessoal, pode chamar as equipes de suporte aí, qualquer dúvida que eventualmente tenha ficado ainda, chama as equipes de suporte que nós estamos aí para isso. Fechou? Tudo de bola. Boa semana para todo mundo. Feliz setembro aí, que setembro venha super abençoado para o nosso mercado. Valeu, gente. Abraço. Tchau, tchau.